Pesquisas revelam que o percentual de mulheres empregadas entre 25 e 44 anos e com filhos cai para 41% e somente 28% destas mulheres trabalham 35 horas ou mais por semana no Brasil. Infelizmente, essa mesma pesquisa mostrou também que metade das mulheres brasileiras ficam fora do mercado de trabalho após o início da licença maternidade. Os motivos são inúmeros, desde a própria demissão, que ela acaba sofrendo por ser mulher, teve filho, ficou uns meses afastada, até falta de vagas em creches ou falta de uma rede de apoio de familiares e até mesmo por discriminação por parte de empregadores ainda nesse país. Mas nós vamos mostrar que é possível. É difícil? Puxa vida, pra caramba! Mas dá para trabalhar e criar filho ao mesmo tempo. É bem difícil, mas dá. Então, aqui do time do Santana Receita, nós vamos buscar duas médicas que trabalham há muito tempo, mas que conseguiram conciliar a carreira e a maternidade. Eu estou falando aqui da doutora Adriana Costa, endoscopista e gastroenterologista, e da doutora Andréa Meirelles, que é reumatologista. Boa tarde, as duas, tão lindas. Vocês vieram combinando, é? A gente combinou, não foi, André? Combinei também os detalhes aqui com vocês. Hoje vocês estão aqui e é um motivo tão diferente, eu não sei como vocês estão se sentindo, né? Lisonjeada, honrada por ter sido escolhida por você, uma das mulheres, para tentar passar alguma dica de como a gente conciliar essas duas coisas tão importantes na vida de uma mulher. É verdade. E que exigem a mesma responsabilidade e o mesmo desempenho. É mesmo, é verdade. Agora, as duas estão já há algum tempo aí na carreira e a gente sabe que não é tarefa fácil, não. Você, doutora, tem uma filha, não é? De quantos anos? Tenho uma filha, Luísa, ela tem 14 anos. Uhum. É minha filha única mas vale por um monte, né? Uma só, mas vale por um monte. Acho que Deus fala, que é uma só, vai ver. E você só quis uma porque estava muito difícil mesmo conciliar isso? Já era um desejo teu? Era um desejo só ter uma filha. Uhum. Na realidade, eu queria um filho só, fosse menino ou fosse menina, né? Uhum. E veio a Luísa. Mas eu acho que mais pela dificuldade mesmo de você conseguir conciliar, acaba precisando sempre da mãe ou da sogra, de alguém para ajudar. Essa porque rede, né, familiar? Realmente essa rede familiar dá um suporte enorme, porque ficar realmente sozinha para dividir as tarefas de casa, o marido também é muito complicado. Uhum. Então, teu marido é médico também? Meu marido é médico também. Você também, né, Adriana? É casada com médico também. Será que fica mais fácil ou mais difícil? Vocês têm amigas que são casadas com homens de outra profissão? Sim, eu acho que não tem receita para... Acho que cada caso é um caso. Às vezes o que deu certo para ela, a receita que deu certo para ela, talvez não dê certo para mim e vice-versa. Mas os dois trabalhando fora, tendo que sair de repente de emergência, bem complicado, né? Com criança pequena em casa. É difícil, mas eu acho que por um lado também é bom, porque como ele conhece a rotina né, da medicina, ele entende um pouco que ele precisa me ajudar, porque senão fica mais complicativo. E você também, doutora? Eu acho que uma coisa que foi importante para mim, eu tenho duas meninas. Eu sempre quis ter dois filhos. Então, que idade tem as suas, doutora? Uma tem 15 e a outra tem 12 e vai fazer 13. Então, eu tô com duas adolescentes em casa. E cada fase é uma, né? Cada fase é uma forma, é uma exigência da nossa parte, né? E eu acho que, assim, um dos segredos que talvez para mim deu certo é porque eu tive que me programar para que isso acontecesse e para que eu conseguisse desempenhar e com a mesma responsabilidade, com a mesma eficiência, estar presente, ser uma mãe dedicada, ser uma profissional eficiente, tudo programado. Eu me programei e a gente se programa quando está grávida ainda. Peraí, quem que vai cuidar dela? Como que eu penso em fazer meu dia de trabalho? Como que eu penso, óbvio que vão ter as emergências, mas eu sempre quis e eu não seria completa se eu não tivesse filhos e, por outro lado, eu também não seria completa se eu tivesse abdicado da minha carreira para ter filhos, para cuidar, porque hoje em dia eu acho que o mercado cada vez mais está abrindo muito espaço para as mulheres. Então, existem formas em termos de se organizar, que não é fácil, os dados que você mostrou são muito tristes, mas eu acho que
é importante saber que existe sim, mas tudo que é programado e que é pensado, eu acho que é mais fácil de acontecer com sucesso, sabe? Tá certo. Para você também foi assim? Não, o meu já não foi assim. Não? Como é que foi? Não, a Luísa, ela veio de muito inesperada. Eu estava fazendo mestrado e... Nem estava pensando em filho naquele momento? Naquele momento, não. Eu tinha 1 ano de casamento, uma ideia era sim ter filhos, mas ainda dentro de mais uns 2, 3 anos. Tá. E aconteceu a Luísa, e então foi realmente bem inesperado. Um susto, não é? Foi um susto. Eu tive que... Tem foto da Luísa aí? Tem? A gente pode mostrar? Podemos? Então mostra aí a doutora com a Luísa que eu quero conhecer. Essa jovenzinha já. E aí, depois daquele susto? Ai, meu Deus, grávida, e agora? Ai, as duas pequenininhas, que linda! Bebezinha. Linda! Bem Ah, pequena. mais que presente mais bonito você ganhou, né? E aí, depois do susto, como é que foi, doutora? Então, aí eu estava no início do consultório, não dava para eu me desvincular do consultório, estava numa fase muito precoce, então tinham situações assim muito inusitadas, porque meu consultório tinha um senhor que tinha um estacionamento em frente, então ele ia até minha casa, pegava minha filha junto com a babá, trazia, eu amamentava, ele levava de volta para casa. São coisas que a gente consegue fazer numa cidade menor, no interior. Mas isso acontecia várias vezes. E eu tinha um plantão que eu fazia 24 horas também, que quando venceu a licença maternidade, eu ainda amamentava, porque eu amamentei até 8 meses. Então, nesse plantão de 24 horas também, a minha sogra levava com o meu marido, a gente estipulava alguns horários, a cada 3 horas eu saía do hospital, ia até o estacionamento, amamentava dentro do carro para não levá-la para dentro do hospital e tinha toda uma higienização que tinha que fazer com as mãos, etc, para poder amamentar. E você conseguiu amamentar dessa forma há quanto tempo? Eu amamentei até 8 meses. Até 8 meses? Até 8 meses. Poxa, e olha que drible aí, né? No dia a dia, na profissão, para conseguir amamentar. Linda tua filha, viu? E mesmo assim deu para passear, viajar. Como é o relacionamento de vocês hoje? Ela já uma adolescente, Adolescente. Né? A gente tem muitas afinidades, né? Principalmente para o viajar, a gente gosta muito de viajar. Ela tem um espírito assim bem aventureiro, de esportes como eu, a gente gosta de praticar esporte, atividade física, então a gente tem um entendimento bem gostoso, assim, de parceria muito boa. É muito bom ser mãe da Luísa. Bom, eu não sei se vocês sabem, alguns sabem, mas a doutora Adriana Costa é a esposa do doutor Tércio Genzini, um médico que participa dos meus programas já há muitos anos, que eu gosto muito, considero muito, e aí eu conheci o doutor Tércio, antes do doutor Tércio conhecer a doutora Adriana, eu acho, porque faz tanto tempo, né? Ele falou, vou casar! Aí eu fui, e foi muito legal te conhecer também, Adriana, e saber que você já tem 2 filhos, e eu nem sabia, a Marcela, que é a mais velha? A Marcela tem 15 anos. 15 anos já, Marcela. E a Carolina tem 12 para 13 rápido, anos. Não? E para você, como foi essa fase aí da amamentação, de ter que cuidar? Eu acho que foi boa, viu? Porque ela teve mais um. Acho que foi bom. Então, a gente brinca lá em casa. Deixa eu ver as fotos das meninas, pode colocar. Aí sou eu com elas. Elas aí pequenininhas ainda. Que lindas. Essa foto eu acho linda de vocês. A gente sempre procura prezar mais a qualidade do tempo que a gente passa junto do que a quantidade. Porque é muito corrido, eu procuro né? não me sentir culpada. Porque eu trabalho, porque eu tô fora, porque eu não tô... Não. Quando eu tô lá Nunca com se elas... sentiu? Claro que a gente se sente em algumas situações, mas eu acho importante a gente tentar não se sentir e tentar aproveitar, focar. Se eu tô no trabalho, eu tô focada ali. Agora, na hora que eu chego em casa, aí eu foco nelas. Aí, né, tem algumas coisinhas que você faz, que você vai criando esse companheirismo, né? Desde pequenininha, pôr para dormir. Hoje as minhas já são grandes, mas de vez em quando eu digo, posso pôr você para dormir? Você precisa ver a alegria delas. Pode! Porque é uma coisa que marcou a vida. Então, são momentos que você vai criando, Como é que você lidou, doutora Adriana, com a maternidade, o amamentar, a criança pequena, o serviço chamando, o marido, os parentes? Porque mulher faz tudo, né? Ela pensa no presente da sogra, né? Mesmo que peça para outra fazer, tem que pensar no cardápio da família e tudo. Mulher tem um gene que ninguém descobriu ainda, mas tem um gene que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mulher tem esse gene, é porque impressionante. a gente consegue,
com muito amor, mas é uma tarefa desafiadora, né? Mas assim, a minha história é bem diferente da dela. Eu não sou de São Paulo, então morava aqui sem família, praticamente. Meus pais moram em Belém do Pará. E a minha mãe, mas sempre tive um apoio incondicional da família dele. Isso que ela falou do apoio familiar é fundamental para que a gente consiga levar as coisas. E muitas vezes o apoio também das empresas, sabe? De permitir, de propiciar a creche, de propiciar esses momentos de amamentação. Isso tem algumas empresas que já fazem, mas deveria ser muito mais divulgado no nosso país, né? Muito mais. Exatamente. Mas, e por quase todas, né? E não são todas, infelizmente. Mas de qualquer forma, eu tive uma gravidez muito perturbada. A primeira gravidez eu tive que, com 36 semanas, precisei já fazer o parto, porque eu estava entrando em toxemia gravídica. O que é isso? É quando eu comecei a edemaciar muito, eu ia entrar em eclâmpsia. Eu comecei a ter problemas de acumular toxinas no corpo. E aí ela nasceu um pouco antes do que ela devia nascer, né? Que normalmente nasce entre 38 a 40, mas ela nasceu com 36. Então, a minha primeira gravidez foi uma gravidez difícil. E quando eu a tive... Então, eu não tive uma gravidez facinha, a parte pré-nascimento dela foi muito difícil para mim. E o pós, na verdade, eu sempre enfrentei de frente. E eu pensei, quem que vai cuidar dela? Peraí, deixa eu tentar. Eu sempre tentei me organizar para fazer as coisas acontecerem. E quando ela tinha 19 dias, infelizmente, o meu pai, no dia que foi conhecê-la, sofreu um derrame. Um AVC, no dia que foi conhecê-la. E aí... Nesse dia eu tive que carregar, eu não sabia nem se ia me dar hérnia, eu não sabia o que ia acontecer no dia de Natal, dia 24 de dezembro. Então foi uma gravidez assim, muito... E um pós que eu com 19 dias já acabou minha licença maternidade, né? Porque quer queira, quer não, com um pai doente, você nessa hora tem que se dividir mais ainda. E ele estava morando em Belém? Ele veio conhecê-la. E teve um AVC? Teve um AVC. Quando chegou, ficou no hotel, e dormi, eu só ligou, disse, não estou me sentindo bem. E aí eu corri para lá com a minha mãe, estamos preparando a ceia de Natal e foi isso. Se viu envolvida com tudo isso, então, um bebezinho novo, um problema. Então, na minha primeira gravidez, na verdade, eu praticamente não amamentei, porque um problema desse, você não tem leite, você não consegue tudo, então... Já tinha tido problema já acabou nessa hora, né? Não é nem o trabalho, mas por um motivo talvez mais grave, meio que atrapalhou toda a minha licença maternidade. Então, parabéns, porque nem por isso eu achei que estivesse tão boa, que você resolveu ter outra. A segunda... Nem por isso, a segunda foi surpresa. A segunda eu trabalhei até 11 horas da noite do dia anterior, para ir 6 horas da manhã para a maternidade. Peraí que você vai me contar essa história, eu já volto, tá bom? Então, da segunda foi tudo bem, doutora Adriana? Foi ótimo. Foi ótimo? Passou trabalhando? Tranquilo. A gravidez inteira foi maravilhosa. Foi tranquila o parto até o fim. Foi bom? Foi super... Eu super preocupada de passar por tudo de novo. Na verdade, como você falou, cada um é uma. E eu sou muito realizada e abençoada de ser mãe da Marcela e da Carolina. Elas são maravilhosas. Carolina e Marcela, um beijo pra vocês. Agora, e como é esse relacionamento? Eu tava perguntando, ela falou que elas gostam, né? A tua filha gosta de viajar com você, as duas gostam de esporte. E vocês? As meninas da casa. Então, a gente também ama viajar. E a gente ama mostrar o mundo para elas. A gente gosta de viajar, então, por exemplo, aquela foto que você adora. Eu Obrigada. gosto tanto. Eu amo aquela Bota foto. de novo, aquela que eles estão os quatro, assim, deitados. Vocês tiraram deitado isso, não foi? Foi. Como é que vocês tiraram? Ficou tão bonita, né, doutora? Essa linda, foto linda. foi com selfie. O pau de selfie. Pau de selfie. E a gente estava num parque em Londres. Então, a gente estava aí passando o dia. E eu lembro que eu fui ler o WhatsApp e estavam dizendo assim, ai, aqui o trânsito tá um caos. Aí eu peguei e disse, vamos bater uma foto. Aí bati a foto e pus lá e disse assim, nossa, minha vida também tá um caos hoje. A gente bateu essa foto. Então sobra tempo para isso. A gente ama viajar com elas, a gente ama passar os finais de semana juntos. Elas são mega companheiras. Você tem uma Marcela também. Tem. Elas são mega companheiras. São meninas muito... A gente valoriza coisas simples na nossa casa. Eu acho que talvez pela nossa profissão a gente vê tanta coisa ruim
que a gente Sem aprende a dúvida. valorizar o simples, sabe? E como vocês, como médicas, conseguem deixar no consultório ou numa sala de cirurgia os problemas para chegar em casa, né? Eu sei que filho exige, né? Às vezes, nessa idade, elas querem conversar, querem contar alguma coisa, querem a sua atenção total. Como é que vocês conseguem separar esse lado que é pesado da profissão de vocês também, Sim. do portão para fora? Nem sempre a gente consegue, eu acho. Muitas vezes a gente não consegue, porque às vezes a gente traz uma carga do dia realmente pesada, até assim encontrá-la é uma forma de renovação. Mas até uma crítica dela às vezes, porque como meu marido também é médico, muitas vezes surge um assunto, puxa, tive um caso assim, assado, evoluiu dessa forma, e ela fala assim, não vem vocês dois falarem de medicina de novo, nós estamos almoçando, nós estamos jantando, então realmente às vezes ela mesma dá os recados para a gente acordar e perceber. Mas essas atividades depois do trabalho, então eu tento sempre estar presente, né, levá-la nas aulas dela, no jogo de vôlei, de handball que ela gosta de fazer. Então a gente tem até realmente como forma de aliviar, né? Como forma de aliviar essa porque característica. médico lida sempre com problema, né? Quem chega lá não chega, oi, doutora, que vida boa. Chega, doutora, que dor, não tô aguentando essa artrite, ou não tô aguentando o estômago, acho que tô com gastrite. Deve ser pesado para as duas aí. Eu acho que o importante é a gente saber que a gente não tem que ser perfeccionista, a gente não tem que acertar sempre. E eu acho que a gente tem que saber lidar também com os limites, saber pedir ajuda do marido, da família, das pessoas da nossa confiança que nos cercam. Saber explicar, olha, como acontece, às vezes estou no meio de uma cirurgia, mas eu jamais, eu normalmente deixo o meu celular na mão de alguém na sala, é sua filha. Põe no Viva Voz, alguma coisa urgente? Não, não é urgente, eu queria saber tal coisa. Então, mais tarde nós vamos conversar e hoje a gente resolve isso. Mas eu procuro mostrar e não, assim, não atender. Eu procuro para não interferir, mas eu sempre deixo, às vezes as pessoas que estão na sala já até sabem e já perguntam, é urgente? Senão, normalmente, graças a Deus, não é. Mas eu procuro sempre explicar o motivo. E eu sinto, sabe, Claudete, que é óbvio que a gente é cobrado. Tem dias que a gente não consegue, a gente realmente está preocupado, tem aquela carga que tem os dois chegando com problemas sérios, mas eu acho que hoje elas adolescentes, talvez, eu vejo no olhinho delas um orgulho. Eu fico tão feliz de saber que, inclusive, uma delas quer ser médica. Então, de alguma forma, o exemplo que ela está recebendo em casa é positivo. Porque eu conheço vários filhos de amigos meus, eu posso ser qualquer coisa na vida, menos médico. Porque talvez seja a vivência, o que ele... o peso, né? A experiência em casa. É verdade. E para mim é um orgulho muito grande ver esse orgulho delas dizerem, minha mãe trabalha, minha mãe tem, sabe? Isso é um exemplo para elas também. E um exemplo muito positivo, eu acho. E eu acho que a educação muito é exemplo, é amor e exemplo. E passa, né? Por mais perrengues lá na infância, passa, elas crescem, acabam sentindo esse orgulho. E aí a gente fica mais tranquila, dizendo, ainda bem, não errei, não parei uma profissão, que era uma coisa que eu gostava, e hoje sou respeitada justamente, né? Pela minha profissão, apesar de que a gente acho que carrega uma culpa muito maior, até às vezes muito boba, como você falou no início, eu acho que tá certo, não tem que carregar essa culpa, porque eu acho que se for perguntar para toda mulher que trabalha fora, eu costumo dizer que ensinar a mulher a ir trabalhar fora, ter a sua profissão, só esqueceram de ensinar como é que ela faz com o sentimento de culpa quando ela deixa a criança doente em casa e tem que trabalhar, quando ela tem que faltar numa, né? Reunião na escola, quando não dá para estar lá, é a única mãe que não está na festinha do Dia das Mães, como deve ter acontecido para vocês e acontece para toda mulher que trabalha. No fim, valeu demais. Não tenha dúvida, que eu acho que passar essa vida e não passar por essa experiência, para mim, eu não seria completa. É um amor incondicional, é uma troca, é um sacrifício, mas que vale muito a pena. Eu acho que são dois... eu sou abençoada por Deus ter me dado a honra de ser mãe dessas duas meninas maravilhosas. Eu não ia conseguir ser a mesma. E a tua família sem elas. continua morando lá? Sim, e com muito orgulho. E eu, mãe, feliz Dia das Mães já adiantado. Pode mandar, qual é o nome dela? A minha mãe talvez não teve a mesma oportunidade naquela geração de poder trabalhar e poder também cuidar dos Ela foi uma filhos. mãe só do lar? Ela foi uma mãe do lar, mas ela, a vida inteira, desde criança, eu ouço dela, eu e minhas irmãs.
vocês casem primeiro com o diploma de vocês. Depois vocês vão arrumar marido. Vocês 3 vão trabalhar. As 3 hoje, 2 são médicas e uma é advogado. As 3 trabalham, porque foi a vida inteira ouvindo ela. Ela deve estar rindo que ela está assistindo qual é o a nome gente. dela? Maria José. Dona Maria José, que sabedoria de mãe mesmo, né? Porque ela não teve essa oportunidade. Não. E o trabalho para a mulher é muito importante. Hoje a gente vê com tristeza, eu imagino que as duas mais ainda, por serem médicas, o feminicídio, esse problema todo que está acontecendo com a mulher. Mulheres que se sujeitam a tudo porque acham que não vão conseguir nada a essa altura no mercado de trabalho, não vão conseguir se sustentar sozinhas e que trabalharam uma vida inteira para criar uma família e não foram reconhecidas. É muito triste isso, né? Então, que sabe a tua mãe, não é? Que não conseguiu viver isso, mas quis isso para suas filhas. Um grande beijo meu. E a tua mãe, doutora? A minha mãe também, ela não teve, né, se dedicou a criar os filhos, a mim e ao meu irmão, e sempre atendendo também o meu pai, que também é médico, tinha uma vida super atribulada, mas sempre dedicou inteiramente, uma mãe espetacular. Também aproveito para mandar um beijo para minha mãe. Qual é o nome dela? Leda. Leda. Feliz Dia Um das beijo, Mães. viu, Leda? O marido da Leda eu conheço, é um médico excelente, sabia? Bom de papo, doutora Adriana. Já esteve aqui comigo. Lindo o pai dela. Um beijo, então, a ela também. Também não foi ao mercado de trabalho, mas deixou sempre clara a importância disso. Deixou claro a pra vocês. importância, sempre presente, estudava com a gente, quando necessário levava e buscava. E hoje me ajuda muito com a minha filha também, é super disponível sempre que possível, sabe que a nossa rotina é complicada, então sempre se põe disponível. E eu agradeço imensamente, porque realmente a gente precisa de alguém do lado para ajudar, porque a rotina é realmente bem... O apoio familiar, mas eu acho que também o Atribulada. apoio das empresas. Isso é muito importante para que a mulher se mantenha, porque é bom para a autoestima da mulher, porque ela precisa, isso faz bem para a autoestima dela, ela trabalhar, ela também cuidar dela mesma, dos sonhos dela mesma, ela não abandonar nada disso por um outro. Ela pode ter os dois. Talvez no passado era mais difícil, mas hoje o espaço está cada vez mais se abrindo. É claro que não existe receita e a gente não pode julgar, né? Cada um sabe o que é melhor para si, mas enfim, eu desejo um feliz Dia das Mães para todos. Não deseja nada não, que eu vou dar um recado e volto aqui para desejar. Não deseja ainda, Eu vou doutora. desejar de novo. Vou chamar aqui a Maiara e a Mariana. MM, vem cá, me dê essas flores aqui que eu vou levar para as nossas convidadas. É uma singela lembrança do Santa Receita aqui para vocês. Super agradecer a presença de vocês. A gente sabe que já não é fácil para um médico sair do seu consultório e vir dar uma entrevista na televisão. Os que vêm, acredite, o médico faz um juramento, né? Que é pela vida, não é verdade? Pela informação. E olha, nesses anos todos de profissão, tantas pessoas se salvaram através de uma palavra, de uma informação num programa como o nosso, porque viram, porque reconheceram que estavam infartando, porque reconheceram os sintomas, né, de um câncer no pâncreas, foram ao consultório e conseguiram se salvar, como aconteceu recentemente com o doutor Técio, marido aqui da doutora Adriana. Então, é muito importante a presença de vocês. A doutora Andréia é aqui do Vale, a doutora Adriana é de São Paulo. Eu queria agradecer muito a presença e participação de duas médicas tão bonitas, umas mães tão bacanas e grandes profissionais que vocês são nas suas áreas, viu? Muito obrigada mesmo. E um feliz Dia das Mães para as duas. Eu gostaria de registrar novamente um feliz Dia das Mães a todas e também queria enaltecer você, Que isso? porque é uma grande profissional, Obrigada. mãe e que também sabe o que é lutar pelo lado profissional Nem me e ao fale. mesmo tempo se manter presente e lutar junto com os filhos na alegria e na tristeza e no final sair vitoriosa e saber que é a sua grande companheira também. É verdade. E eu queria te desejar um feliz Dia das Mães especial. Obrigada. Um beijo, obrigada, viu? Faço das palavras da Adriana as minhas palavras. Obrigada, André. E um grande feliz beijo. Dia das Mães para você e que você continue sendo aí um exemplo de mulher para Obrigada. todo esse Brasil. E como jornalista xereta, qual a especialidade do teu marido? Ele é gastroenterologista. Gastroenterologista? Não, eu não posso tê-lo aqui porque eu já tenho uma.
Mas já ia convidar o marido também pra pauta, né, doutora? Perder essa oportunidade por quê? Um beijo às duas, beijo. um feliz dia 12. Já se programaram ou não? Sim. É? Vamos passear? Vamos ficar em casa? Não, vamos almoçar todos juntos fora, né? Tá Porque a certo. gente merece Um dia, né? também ser servido, não é? E não ficar lá servindo todo mundo Eu vou toda ao hora. congresso e chego ao meio-dia para almoçar com ela. E eles que façam o almoço, né, doutora? Um beijo às duas. Super obrigada, viu? Obrigada.